Olá a todos, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está dando o que falar no mundo jurídico, inteligência artificial, a segurança dos dados e os desafios que isso tudo traz para a advocacia brasileira. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante. É ótimo ter você aqui com a gente. Para quem ainda não conhece, esse é o André Medeiros, sócio da Advoco Brasil e autor do artigo Usar ou não usar informações dos clientes nas inteligências artificiais. Obrigado pelo convite. E já que a gente está falando do seu artigo, André, já vou começar com uma frase de impacto que você coloca logo de cara. Adotar a inteligência artificial é abraçar o progresso e a modernidade na advocacia. Mas lembre-se, enquanto a tecnologia impulsiona seu escritório para o futuro, a negligência com os dados pode fazer seu castelo desmoronar num piscar de olhos. Nossa, que imagem poderosa! O que te motivou a escrever sobre isso? Acho que essa frase realmente captura a essência da dualidade que a IA representa para a advocacia. Sabe, de um lado a gente tem a promessa de otimização, de eficiência, uma nova era de possibilidades. Mas, por outro lado, a advocacia lida com informações muito sensíveis, né? E a segurança desses dados, bom, essa tem que ser a nossa maior preocupação. Sem dúvida. E essa preocupação só aumenta quando a gente pensa na popularização de ferramentas como o WhatsApp e e-mail na comunicação com clientes, né? Aliás, no artigo você traz um paralelo interessante entre essas ferramentas e a IA. Explica pra gente essa relação. Claro. É que, veja bem, o WhatsApp, por exemplo, ele é ótimo para mensagens rápidas, mas não foi criado pensando no sigilo absoluto que a advocacia exige, né? É. A mesma lógica se aplica aí a as plataformas, mesmo com avanços em segurança, ainda podem apresentar vulnerabilidades. E a questão não é só ter políticas de segurança, mas saber se elas são realmente adequadas à realidade da advocacia. É como se a gente estivesse usando uma peneira para carregar água, né? Pode até funcionar por um tempo, mas eventualmente. A gente vai ter problemas. E no artigo, você menciona pesquisas sobre várias plataformas de IA, como ChatGPT, Google Gemini, entre outras. O que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Olha, o que me surpreendeu foi a diferença, a disparidade entre as plataformas. Algumas, como o Google Gemini API e o Cloud.ai, elas demonstram preocupação maior com a segurança e com a LGPD, enquanto outras parecem estar, digamos, num estágio menos maduro nesse aspecto. E isso mostra que a gente não pode simplesmente adotar qualquer IA sem antes fazer uma análise crítica, né? Faz todo sentido. E para ajudar nessa análise, você criou a tabela de análise de riscos por atividade plataforma. Eu achei incrível como ela mostra os níveis de risco para várias atividades, desde a revisão de contratos até a comunicação com clientes. Uma coisa que me intrigou foi a classificação de risco alto para comunicação com clientes via IA. Por que essa atividade é tão arriscada? Bom, a comunicação com clientes, por sua própria natureza, envolve informações confidenciais, informações privilegiadas. Usar uma IA com nível de segurança baixo para essa finalidade é como enviar uma carta com segredos de Estado por pombo-correio, sabe? É verdade. As chances de interceptação de vazamento são altíssimas. É como se a gente estivesse confiando nossos segredos a um mensageiro desconhecido em uma praça pública. E a anonimização de dados, que você também aborda no artigo, essa poderia ser uma solução para esse problema. Como isso funcionaria na prática? A anonimização é uma técnica fundamental para proteger a privacidade dos clientes ao usar IA. Imagine que antes de inserir os dados na plataforma, a gente substitui qualquer informação que identifique o cliente por códigos ou termos genéricos. Assim, mesmo que haja uma falha de segurança, a identidade do cliente fica protegida. Interessante. É como se a gente criasse um avatar digital para o cliente, que interage com a IA sem revelar a sua identidade real, né? E no artigo você lista várias recomendações práticas para advogados usarem a IA de forma segura. Uma delas é dar preferência para as versões Enterprises. Por que essa ênfase nas versões pagas? Seria só uma questão de investimento ou tem algo mais por trás disso? As versões Enterprise, geralmente, elas oferecem recursos de segurança e conformidade muito mais avançados, recursos que não estão disponíveis nas versões gratuitas. É como comparar, sei lá, um cão de guarda a um sistema de segurança com câmeras, sensores de movimento, monitoramento 24 horas. Entendi. A proteção muito mais completa. Faz sentido. É como se disséssemos: segurança em primeiro lugar, independentemente do custo. E além das versões Enterprises, você também recomenda a negociação de contratos específicos com os fornecedores de IA. O que esses contratos deveriam conter de essencial? O contrato com o fornecedor de IA, ele é um documento crucial para garantir a segurança dos dados dos clientes. Ele precisa deixar claro que o fornecedor atua como operador de dados, enquanto o escritório de advocacia é o controlador, conforme a LGPD. Além disso, é importante incluir cláusulas que garantam a confidencialidade dos dados, a limitação do uso para os fins específicos contratados, a notificação imediata em caso de incidente de segurança e a responsabilidade do fornecedor em caso de falhas na proteção dos dados.
Então, basicamente, estamos falando de um contrato blindado que protege o escritório e os clientes de todas as formas possíveis, né? E na prática, como os advogados podem garantir que as informações dos clientes estão realmente seguras dentro da plataforma de IA? Você mencionou a criação de ambientes segregados no seu artigo. Poderia nos explicar melhor esse conceito? A criação de ambientes segregados significa separar os dados de clientes e casos diferentes em compartimentos isolados dentro da plataforma de IA. É como ter várias pastas trancadas dentro de um cofre, cada uma com sua própria chave. Isso evita que informações confidenciais de um caso sejam acidentalmente acessadas por quem está trabalhando em outro caso, garantindo o sigilo e a segurança das informações. Entendi. É como se cada caso tivesse seu próprio bunker digital, blindado contra acessos não autorizados. E a desabilitação do uso de dados para treinamento da IA, outra recomendação sua, porque isso é tão importante. Afinal, o treinamento da IA não é algo positivo que contribui para a evolução da tecnologia. Sim, o treinamento da IA é importante para o seu aperfeiçoamento. Mas, quando falamos de dados sensíveis de clientes, a privacidade tem que ser a prioridade. Desabilitar o uso desses dados para treinamento é como dizer para a IA: você pode aprender com outros dados, mas os segredos dos meus clientes são intocáveis. É como colocar uma placa de proibido ultrapassar na frente dos dados dos clientes. E, finalmente, você destaca a importância da informação transparente aos clientes. Como os advogados devem abordar esse tema de forma ética e eficaz? A transparência é fundamental para construir uma relação de confiança com o cliente. O advogado deve explicar de forma clara e acessível como a IA será utilizada no caso dele, os tipos de dados que serão processados, as medidas de segurança adotadas e os riscos potenciais. É importante que o cliente se sinta seguro, confiante de que suas informações estão sendo tratadas com o máximo cuidado e respeito. É como se fizéssemos um tour guiado pelo mundo da IA, mostrando ao cliente cada etapa do processo e respondendo a todas as suas perguntas. Mas me diga uma coisa. Com todas essas preocupações com a segurança de dados, será que a IA não acaba se tornando mais um fardo do que uma ferramenta para os advogados? Vale a pena encarar todos esses desafios? Sem dúvida, vale a pena. A IA tem um potencial enorme para revolucionar a advocacia, tornando-a mais eficiente, mais precisa e mais acessível. Mas é preciso usá-la com responsabilidade, com consciência, com ética. Os desafios existem, mas as soluções também. Cabe a nós, advogados, buscar o conhecimento necessário para utilizar a IA de forma segura e ética, garantindo a proteção dos nossos clientes e o futuro da nossa profissão. Que mensagem inspiradora. Eu acredito que esse é o principal recado que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. A IA pode ser uma grande aliada da advocacia, mas precisa ser usada com sabedoria e responsabilidade. E para você que nos acompanha, fique ligado que ainda temos muito a explorar nesse mergulho. Exato. E por falar em segurança, uma coisa que me chamou a atenção na sua tabela de análise de riscos foi a classificação de risco alto para gestão de casos e informações de clientes, mesmo nas plataformas enterprise. O que torna essa atividade tão arriscada? É verdade, me intrigou também. É que a gestão de casos, ela envolve uma quantidade enorme de dados sensíveis, né? Informações processuais, estratégias jurídicas, dados financeiros, tudo isso compõe, digamos, o DNA de um caso. E armazenar tudo isso numa plataforma de IA, por mais segura que ela seja, sempre vai envolver um risco, né? É como guardar uma fortuna em um único lugar. O alvo se torna mais atrativo para possíveis ataques. Entendi. É como se a gente estivesse construindo um forte e impenetrável, mas com apenas uma porta de entrada. E nesse caso, o que os advogados podem fazer para reforçar a segurança dessa porta? A criptografia, com certeza, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Criptografar os dados, tanto em trânsito quanto em repouso, é como transformá-los em hieróglifos indecifráveis para quem não tem a chave. Mesmo que haja uma brecha na segurança, os dados permanecem protegidos. Fascinante. É como se a gente tivesse nosso próprio código da Vinci para proteger as informações, né? Mas a criptografia sozinha é suficiente. Ou precisamos de mais camadas de proteção? A criptografia é fundamental, mas não é a única arma no nosso arsenal. Controlar o acesso aos dados também é importantíssimo. A gente deve garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações e que cada acesso seja registrado e monitorado. É como ter um sistema de vigilância digital que identifica qualquer movimento suspeito. Interessante. É como se a gente tivesse guardas protegendo o nosso forte digital 24 horas por dia. E a autenticação multifator, que você também menciona no artigo, entra nesse contexto? Com certeza. A autenticação multifator, ela adiciona uma camada extra de segurança, exigindo mais de uma forma de confirmação de identidade para acessar os dados. É como se, além da senha, a gente precisasse apresentar um documento com foto para entrar no forte. Entendi. É como se a gente tivesse um sistema de reconhecimento facial para garantir que só pessoas autorizadas acessem os dados. Falando em acesso, a localização dos servidores onde os dados são armazenados também é um fator importante a se considerar, certo? Sim, a localização dos servidores é crucial, principalmente no contexto da LGPD.
Armazenar os dados em servidores localizados no Brasil garante que eles estão sujeitos à legislação brasileira e facilita o cumprimento das obrigações legais. É como se a gente tivesse a certeza de que nosso forte digital está em território nacional, protegido pelas leis brasileiras. Mas e se a plataforma de IA que o advogado escolheu não tiver servidores no Brasil, é o fim da linha. Calma, nem tudo está perdido. Nesses casos, é fundamental que o contrato com o fornecedor contenha cláusulas específicas que garantam a proteção dos dados de acordo com o LGPD, mesmo que os dados estejam armazenados em servidores fora do país. É como ter um tratado internacional que garante a segurança do nosso forte, mesmo que ele esteja em solo estrangeiro. Ufa, que alívio! É bom saber que temos opções para proteger os dados, independentemente da localização dos servidores e a retenção de dados. Por quanto tempo essas informações podem ficar armazenadas na plataforma de IA? Existe um prazo máximo. A LGPD, ela estabelece o princípio da necessidade, o que significa que os dados só podem ser armazenados pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram coletados. No caso da advocacia, os advogados devem definir uma política clara de retenção de dados, estabelecendo prazos máximos para o armazenamento de informações de clientes das plataformas de IA. É como ter um cronômetro para os dados que determina quando eles devem ser apagados. Entendi. É como se a gente tivesse um sistema de autodestruição para os dados que já cumpriram sua função. Mas é a questão da auditoria e da manutenção de evidências. Como garantir que os dados dos clientes estão sendo manuseados de forma segura e conforme a lei? A plataforma de IA ela deve oferecer mecanismos robustos de auditoria que permitam aos advogados rastrear todas as atividades realizadas com os dados dos seus clientes. Isso inclui o registro de acessos, modificações, transferências e qualquer outra operação que envolva os dados. Essas evidências são essenciais para comprovar a conformidade com a LGPD e para responder a eventuais questionamentos de clientes ou autoridades. É como ter uma caixa preta que registra todos os eventos relacionados aos dados, garantindo a transparência e a responsabilidade em caso de problemas. Fascinante. É como se a gente tivesse um historiador digital que documenta cada passo do ciclo de vida dos dados. E voltando à sua tabela de análise de riscos, uma coisa que me intrigou foi a classificação de risco moderado para revisão de peças com dados sensíveis, mesmo nas plataformas Enterprise. O que torna essa atividade tão delicada. A revisão de peças com dados sensíveis, como petições, contratos e outros documentos jurídicos, exige um cuidado redobrado, porque, envolve informações confidenciais que podem comprometer a estratégia processual do cliente ou até mesmo a reputação dele. Imagine que a gente usa uma IA para revisar um contrato com cláusulas secretas que garantem uma vantagem competitiva ao nosso cliente. Se essas informações vazarem, o prejuízo pode ser enorme. Entendo. É como se a gente estivesse lidando com um mapa do tesouro que precisa ser protegido a todo custo. Mas nesse caso, como os advogados podem usar a IA para revisar peças com dados sensíveis sem colocar em risco a confidencialidade das informações? A primeira recomendação é, sempre que possível, optar pela anonimização dos dados antes de submetê-los à revisão da IA. Isso significa substituir nomes, endereços, CPF e outras informações identificáveis por termos genéricos, como parte autora, parte ré ou cliente. Assim, mesmo que haja uma falha de segurança, a identidade real das partes envolvidas vai permanecer protegida. É como usar um pseudônimo para proteger a identidade de um autor famoso. Interessante. É como se a gente criasse uma máscara para os dados, escondendo sua verdadeira identidade. Mas e se a anonimização não for possível? Existem outras alternativas. Sim, nos casos em que a anonimização não seja viável, é essencial utilizar apenas plataformas de IA com um nível de segurança comprovado, preferencialmente as versões Enterprise, que oferecem recursos avançados de proteção de dados e contratos personalizáveis. Além disso, o advogado deve implementar todas as medidas de segurança adicionais que a gente já mencionou, como criptografia, controle de acesso, autenticação multifator e armazenamento em servidores localizados no Brasil. É como construir um cofre de alta segurança para guardar nosso mapa do tesouro. Entendi. É como se a gente criasse um sistema de defesa em camadas, com várias barreiras para proteger as informações. Mas, voltando à questão da responsabilidade, como o advogado pode se proteger de eventuais problemas decorrentes do uso de IA, mesmo tomando todos esses cuidados? A documentação é a chave para a proteção do advogado. É fundamental documentar todo o processo de análise de riscos, a escolha da plataforma de IA, a implementação das medidas de segurança e a comunicação com o cliente. Essa documentação serve como evidência de que o advogado agiu com diligência e cuidado na utilização da IA e pode ser utilizada em sua defesa em caso de eventuais questionamentos ou processos judiciais. É como ter um seguro contra eventuais problemas que comprova que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para proteger os dados. Que estratégia inteligente. É como se a gente tivesse um plano B para nos proteger em caso de imprevistos. Mas, falando em estratégia, a gente já está chegando ao fim da segunda parte do nosso mergulho. Para fechar com chave de ouro, gostaria de te pedir uma última reflexão.
Na sua visão, qual é o principal desafio que os advogados enfrentarão nos próximos anos em relação à IA? Acredito que o principal desafio vai ser encontrar o equilíbrio entre a adoção da IA e a preservação dos valores fundamentais da advocacia, como a ética, a confidencialidade, o sigilo profissional e a primazia da relação humana entre advogado e cliente. A IA é uma ferramenta poderosa que pode trazer muitos benefícios para a advocacia, mas não pode se tornar um fim em si mesma. É preciso utilizá-la com sabedoria, responsabilidade e sempre tendo em mente o bem-estar dos clientes e a busca pela justiça. É como navegar em um mar cheio de oportunidades, mas com a consciência dos perigos e a sabedoria para evitá-los. Que reflexão profunda. Acho que essa imagem na navegação resume perfeitamente a nossa jornada pelo mundo da IA na advocacia. É preciso ter um mapa, uma bússola e, principalmente, um bom capitão para nos guiar pelas águas turbulentas da tecnologia sem perder de vista o nosso destino, a justiça e a proteção dos nossos clientes. E para você que nos acompanha, não perca a parte final do nosso mergulho, onde vamos explorar as recomendações práticas do André para o uso seguro e ético da IA na advocacia. Até lá! E voltamos com a última parte do nosso Deep Dive sobre inteligência artificial na advocacia. Depois de explorarmos os desafios da segurança de dados e da LGPD, chegou a hora da gente colocar a mão na massa, né? Que tal a gente se aprofundar nas recomendações práticas, André? Bora lá! Afinal, a prática é que leva à perfeição, não é? Com certeza. Aliás, no seu artigo, você já começa com uma dica bem pé no chão. Na prática, é preciso agir com cautela. Se não quiser expor dados sensíveis, substitua nomes e informações identificáveis por termos genéricos. Parece simples, mas imagino que exige bastante atenção, né? Sim, essa técnica que a gente chama de anonimização, pseudonimização, é como um primeiro escudo para proteger os dados, sabe? Tocando nomes por cliente A, parte ré, ou usando códigos, a gente dificulta a identificação das pessoas em caso de vazamento. Claro que isso não substitui as outras medidas de segurança, mas já é um passo importante. É como se a gente criasse um disfarce para os dados, né? Dificultando a vida de quem tenta descobrir a identidade real. E além desse disfarce, você também destaca a importância de escolher ferramentas de IA que tenham versões Enterprise. Muitos advogados podem se perguntar, mas será que vale a pena investir na versão paga? É uma pergunta válida, e a resposta é, depende. Se você lida com dados sensíveis de clientes, a versão Enterprise oferece recursos de segurança e conformidade que simplesmente não existem nas versões gratuitas. A gente está falando de criptografia mais robusta, controle de acesso mais granular, auditorias mais completas. É um investimento em tranquilidade, em proteção para você e para os seus clientes. Entendi. É como comparar um carro popular com um carro de luxo blindado, né? A segurança e a proteção são bem diferentes. E por falar em proteção, você também menciona a importância de negociar cláusulas específicas nos contratos com os fornecedores de IA. Quais pontos você acha que devem ser prioridade nessa negociação? O contrato é sua rede de segurança, então ele precisa ser bem amarrado. É fundamental definir claramente as responsabilidades do fornecedor em relação à LGPD, garantir a confidencialidade dos dados, limitar o uso das informações para os fins que foram combinados no contrato e, claro, exigir a notificação imediata em caso de qualquer incidente de segurança. É como se a gente estivesse assinando um acordo pré-nupcial com a tecnologia, né? Deixando bem claro os direitos, deveres e as consequências caso haja algum problema no caminho. E, para blindar ainda mais os dados, você sugere a criação de ambientes segregados dentro das plataformas de IA. Como isso funciona na prática? Imagina que seu escritório atua em diferentes áreas do direito: civil, criminal, trabalhista. Criar ambientes segregados é como dividir o seu escritório virtual em salas separadas, cada uma com a sua própria chave e sistema de segurança. Isso evita que informações confidenciais de um cliente vazem para outro caso, sabe? Preservando o sigilo profissional e a ética. Interessante. É como se cada cliente tivesse seu próprio cofre digital, protegido de acessos indevidos. E para completar o pacote de segurança, você recomenda desabilitar o uso de dados para treinamento da IA. Por que essa preocupação? Não seria bom que a IA aprendesse com os dados da advocacia, contribuindo para sua evolução? Sim, o treinamento da IA é muito importante para o desenvolvimento dela. Mas quando a gente fala de dados sensíveis de clientes, a privacidade sempre tem que estar em primeiro lugar. Ao desabilitar o uso desses dados para treinamento, a gente garante que as informações confidenciais não serão usadas para outros fins, além do que foi autorizado pelo cliente. É como dizer para a IA, você pode aprender comigo, mas sem bisbilhotar meus segredos. E para a gente finalizar, você destaca a importância da informação transparente para os clientes. Como abordar esse tema de forma ética e eficaz? A chave é comunicação, sabe? Comunicação clara e acessível. Explique para o cliente como a IA vai ser usada no caso dele, quais dados serão processados, quais as medidas de segurança e os riscos envolvidos. O cliente precisa se sentir seguro e confiante de que as informações dele estão em boas mãos. É como um contrato de confiança, né? Baseado na transparência e no respeito.
André, muito obrigada por compartilhar sua expertise com a gente hoje. Suas explicações foram super claras e práticas. Acredito que nossos ouvintes agora têm um guia completo para navegar no mundo da IA na advocacia com segurança e ética. Eu que agradeço pelo convite. Espero que esse Deep Dive tenha contribuído para uma advocacia mais inovadora, mas ao mesmo tempo mais responsável. E a você, que mergulhou com a gente nesse tema tão importante, fica o convite para continuar explorando o universo da IA na advocacia. A tecnologia avança rápido e cabe a nós, profissionais do direito, usá-la com sabedoria e responsabilidade, sempre em benefício da justiça. Até a próxima.